abertura, né? Então eu sei que muitas pessoas vieram de tão longe, né? Então nós já vamos passar a palavra para o reverendo Hernandes para que nós possamos aí ser abençoados. E eu de todo o coração agradeço o reverendo Hernandes. A gente tem conversado e conversamos hoje aqui sobre desafios que Deus tem dado na vida dele, no ministério dele. E todo o Brasil e também fora, Deus tem usado para ministrar o coração de tanta gente. E louvado seja Deus por isso. Por isso que a bênção que foi o ano passado, e pelo fato de nós estarmos comemorando 15 anos, nada melhor do que tê-lo aqui com a gente. E eu aqui, de todo o coração, reverendo, através da comissão, eu expresso a minha gratidão pela sua disposição de estar com a gente. E que Deus use de forma muito especial. Nós já temos orado por ele, tenho certeza que os casais, os pastores, as igrejas têm orado já constantemente pela vida dele, e de forma especial agora na ministração da palavra ao nosso coração. Que Deus o abençoe. Amém. Irmãos queridos, é uma honra e um privilégio poder partilhar com vocês nesse 15º encontro. Tive muita alegria de estar com o encontro do ano passado. E eu gostaria apenas de saber quantas pessoas que estiveram no encontro do ano passado estão conosco nesse encontro. Levanta a mão, só para eu saber. Que beleza, louvado seja Deus. Agora, quantos estão vindo hoje pela primeira vez, que não vieram no encontro passado? Nesse encontro pela primeira vez. Puxa, que bonito, louvado seja Deus. Graças a Deus. Hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra mais devocional. Muitos de vocês viajaram, distância longa, alguns estão cansados. E eu quero partilhar o texto de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. É um texto que você conhece de cor. E é um princípio fundamental para o casamento, que é o princípio da alegria. Eu, quando escrevi o livro que foi o tema do ano passado, Casados e Felizes, recebi um e-mail assim: pastor, eu não sabia que o senhor estava escrevendo sobre ficção agora. É possível ser casado e é possível ser casado e feliz. Esse é o projeto de Deus. Talvez você veio para cá hoje um pouco triste, coração pesado. Talvez você veio até em crise. Talvez você tenha pensado até em desistir. Talvez este encontro seja uma espécie de última alternativa que você nutriu no coração. Você não veio para cá por acaso. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem algo novo a fazer na sua vida. Eu creio que a bênção de Deus está aqui, que o Deus vivo está aqui, e Ele é poderoso hoje para restaurar casamentos, Ele é poderoso para curar os enfermos, Ele é poderoso para trazer paz para os aflitos, Ele é poderoso para intervir de forma milagrosa na sua vida, no seu casamento, na sua família. Abra comigo Filipenses 4:4. Está escrito aí: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. As mulheres, por favor. Alegrai-vos. Os homens, por gentileza. Todos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero lhe pedir permissão nesta noite para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. Estando convencido de que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, toda pergunta pessoal
nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas a pergunta que eu vou lhe fazer é uma pergunta bem pessoal mesmo, como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e nem é tão óbvia como parece. Eu vou explicar. Em 1991, nós estivemos na África do Sul, visitando a missão Quacis-Abantu, e uma das pessoas que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, esta pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. Eu achei magnífica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam para dizer assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Seus vizinhos podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Talvez a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa no seu coração. Talvez até dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha vida. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você possa até dizer: mas será que dá para ser feliz no mundo de hoje? Tanta violência, tanta desigualdade, tanta corrupção. Tantos casamentos em crise, tantas famílias destruídas. Será que dá para ser feliz? E quando eu penso nesta questão, me lembro que Paulo escreve esse texto, não num grande hotel do circuito das águas, mas escreve esse texto de uma prisão, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. E ele escreve dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina três coisas. Primeiro, a alegria aqui é uma ordem de Deus, não é opção, é um mandamento. Não é nem mesmo substantivo, alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo: alegrai-vos. Isso porque o evangelho que você abraçou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de você é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria, e a ordem de Deus é alegrai-vos. Em outras palavras, você não tem o direito de ser uma pessoa triste. Porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Agora notem, Paulo diz: alegrai-vos quando? Sempre. Então eu vou lhe fazer uma perguntinha: você tem problema na sua casa? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta lá na sua casa também, ou só lá em casa que fica? De vez em sempre fica a grana curta lá, é? De vez em quando alguém fica doente na sua família também, ou só na minha que fica? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a alegria do cristão não depende de circunstância.
é ultra circunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias adversas. Porque esta alegria não é sentimento, esta alegria nem mesmo é emoção, esta alegria não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins, esta alegria é uma pessoa, esta alegria é Jesus. Por isso o segredo de um casamento feliz não é apenas morar numa casa melhor, ou ter um carro mais novo, ou ter um salário maior, ou ter roupas mais requintadas, ou joias caras, ou conforto, ou requinte. Isso tudo é muito bom, mas sem Jesus nada disso pode fazer um casal feliz. Você pode estar usando uma bolsa de 20 mil reais, você pode comprar um vestido de 15 mil reais, você pode colocar um sapato de 3 mil reais, você pode sair num carro importado de 300 mil reais, e ainda assim estar muito infeliz na vida e no casamento, porque a alegria verdadeira não se adquire com coisas, é resultado da sua vida na presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. No Senhor. A nossa alegria deve ser imperativa, deve ser ultra circunstancial e deve ser cristocêntrica. Mas, irmãos queridos, sabe qual é a conclusão que eu chego? Nem todos os casais crentes, nem todas as pessoas salvas estão experimentando essa alegria. Há muitos casamentos, mesmo de pessoas salvas em Cristo, em crise. Há muitas pessoas salvas e perdoadas que parece que tem uma aura de tristeza no seu rosto. O que é que está acontecendo? Por que que você não está experimentando estas iguarias especiais do alto banquete da graça? A conclusão que chegamos é que existe algo ou alguém que está saqueando esta alegria, que está roubando a alegria da sua vida, do seu casamento, da sua família. E eu estou agora querendo entender o seguinte, que este livro nos fala dessas circunstâncias ou dessas situações que podem roubar a alegria do nosso coração. E se você veio a este encontro e o seu coração está apertado, e você perdeu a alegria da vida conjugal, perdeu o romantismo, perdeu a comunicação, perdeu o diálogo, perdeu o entusiasmo com a vida conjugal, a sua vida parece que está seca, árida, sem o vício da alegria, do prazer, do encanto, da beleza e do amor, eu quero dizer para você que o Deus que estamos servindo nesta noite é o Deus da restituição. Ele pode visitar o seu coração, Ele pode restaurar a sua alma, Ele pode revitalizar o seu casamento, Ele pode trazer de novo aquilo que já não existe mais. Agora, vamos perguntar, quais são esses ladrões que estão roubando e saqueando a nossa vida, o nosso casamento e a nossa família? Penso eu, que a carta aos Filipenses foi escrita para tratar dessa matéria. O tema desta carta é alegria. E existem ladrões de alegria. Que ladrões são esses? Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Com a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos conferir quais são esses ladrões. Em primeiro lugar, olha aí no capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me têm acontecido e as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as coisas acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não, sonhando você ou não, desejando você ou não.
As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer. E muitas vezes essas circunstâncias chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem tocar campainha, sem mandar aviso prévio, e põe a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave. É uma doença súbita. É um divórcio doloroso. É um luto amargo. É uma perda financeira radical. É uma traição avassaladora. É uma situação que você não contava, você não imaginava, você não planejava, você não desejava, mas chegou. Esmagou você, amassou suas emoções. Pense comigo, naquele pai, naquela mãe, que cria uma menina com todo desvelo, com todo carinho. E esse pai, então, com muito orgulho, leva esta filha no altar, entregando-a ao seu marido no dia do casamento. E essa menina vai se casar para construir um projeto de felicidade. Para, de repente, descobrir que casou-se com um homem rude, violento, infiel, que vai transformar a vida dessa menina no inferno existencial. E aquele projeto de felicidade vai se transformar num pesadelo. E aquele casamento edificado para ser um projeto de amor, de alegria e de felicidade, vai terminar nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, essas circunstâncias roubam a sua alegria. Imagine você indo a um médico para um exame de rotina e o médico descobre que você está com uma doença grave, talvez até incurável, na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine você trabalhando anos e anos com esforço, com suor e lágrimas, e de repente numa decisão errada, ou numa situação que você não imaginava, você perde quase tudo ou tudo que ganhou ao longo dos anos, num único dia, numa única circunstância. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine comigo um casamento de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de harmonia, de paz, de felicidade, de respeito, de fidelidade. De repente, uma traição, uma punhalada nas costas, uma dor cruel, uma separação amarga, um divórcio doloroso. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram minha alegria, mas contribuíram para o progresso do evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: que coisas são essas, Paulo, que aconteceram com você? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui abandonado em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em misticismo, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de feitiço, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se você não olhar para a vida na perspectiva de Deus, da providência de Deus, as circunstâncias que variam muito podem roubar a sua alegria. Talvez você veio para esse encontro enfrentando circunstâncias muito difíceis. Talvez se você fosse olhar as circunstâncias, você não viria. Mas se você olhar para as circunstâncias pela ótica de Deus, dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam
a Deus. Gary Chapman, autor muito conhecido no Brasil pelo seu livro As 5 Linguagens do Amor, conta que quando ele era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe, e a sua mãe fazia um bordado. E ele viu o bordado da mãe pelo avesso, de baixo para cima. E disse: mamãe, que coisa feia é essa que a senhora está fazendo? E a mãe percebeu a crise da criança, diz: vem cá, meu filho. Sentou o menino no seu colo, mostrou o bordado de cima para baixo. Havia beleza, havia harmonia, não tinha linhas soltas. E o menino se encantou com a obra da sua mãe. Talvez você esteja olhando para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, como uma criança olhando o bordado da mãe de baixo para cima, pelo avesso. Um dia, Deus vai sentar você no seu colo, vai mostrar a sua vida de cima para baixo, e você então vai entender que Deus sempre esteve trabalhando para o seu bem. Paulo diz em Filipenses 1, porque ele estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. Porque ele estava preso, ele evangelizou a guarda pretoriana, a guarda pessoal do imperador, 16 mil soldados de elite, gente que tinha influência política no império. Porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, ele começou a escrever cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Já pensou nisso? Se Paulo não estivesse preso, talvez nós não teríamos na nossa Bíblia estas joias preciosas. Talvez você esteja olhando hoje para a sua vida e dizendo assim: parece que a minha vida está de ponta cabeça, parece que a minha vida está como um barco à deriva. Eu quero dizer uma coisa para você: a mão de Deus está dirigindo o seu destino. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus e da providência de Deus. Vamos ao segundo capítulo, ver qual é o segundo ladrão que pode roubar a alegria da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família. Olha o capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: no capítulo 2, versículos 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenham visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso dizer para você que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Nós choramos mais por causa de pessoas do que por causa de circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Sua mulher decepciona você e você decepciona a sua mulher. Os pais decepcionam os filhos e os filhos decepcionam os pais. É por esta razão que não existe vida saudável, casamento saudável, família saudável, igreja saudável sem o exercício do perdão. Não há saúde emocional sem o exercício do perdão. Sabem por quê? Porque você não veio de uma família perfeita, você não é uma pessoa perfeita, você não se casou com uma pessoa perfeita, você não tem filhos perfeitos, você não tem uma família perfeita, você não frequenta uma igreja perfeita. Consequentemente, nós precisamos sempre exercer perdão. Jesus Cristo chegou a dizer que se você não perdoar, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode estar aqui adorando. Se você não perdoar, você não pode trazer oferta ao altar de Deus. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você adoece fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores emocionais. Se você não perdoar, você se torna prisioneiro da mágoa. Você não tem paz. Eu conheço marido
que mesmo machucando a esposa, nunca pediu perdão. Eu sei que ninguém é assim aqui nesse encontro. Eu conheço mulher que fica uma semana sem falar com o marido. Eu sei que não tem nenhuma delas aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Perdoar é uma questão de bom senso. Sabe por que é de bom senso? Porque se você guardar mágoa no seu coração, é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Guardar mágoa significa autofagia, é autodestruição. Guardar mágoa é você ser dominado pela pessoa de quem você nutre essa mágoa. Você vai viver no cabresto, dominado, controlado. Se você guardar mágoa, essa pessoa vai ficar algemada com você 24 horas por dia. Você vai com fome, essa pessoa vai chegar lá, está do seu lado e tirando o seu apetite. Você vai querer tirar uma soneca e essa pessoa vai se tornar o seu pesadelo. Você vai sair de férias com a família e essa pessoa vai pegar carona com você e estragar suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Eu não estou dizendo para você que perdão é coisa fácil, não. Eu concordo com C.S. Lewis quando ele disse que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Perdoar todo mundo é muito fácil. O segredo é perdoar quem machuca você. E deixa eu dizer outra coisa, perdoar o estranho também é fácil. O difícil é perdoar o marido, perdoar a esposa, perdoar os filhos. Se alguém falar para você um palavrão no trânsito, você fica deprimido 3 segundos. Dobrou a esquina, você já esqueceu. Mas quando a sua mulher machuca você, quando o seu marido machuca você, isso dói. Se você não tiver graça de Deus, isso vira uma ferida. Então deixa eu dizer para você, o perdão é uma necessidade para que você tenha saúde no casamento. O perdão é a faxina da mente, é a asepsia da alma, é a alforria do coração. O perdão é maior do que a mágoa, o perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. Talvez haja casais aqui hoje que precisam tratar desse assunto com muita profundidade. Talvez uma ferida foi aberta. Talvez um ato de infidelidade. Talvez um desrespeito. Talvez alguém machucou, seu marido machucou você de uma forma muito profunda. Com palavras, com atitudes, com gestos. Talvez a sua